Vamos ler todos juntos. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que eu sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que tu também me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima meu coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações eu serei restituído. Saúdo-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Meus irmãos, vamos orar. Pastor Ginaldo, eu queria que o Senhor fizesse uma oração, por favor. Ó bondoso Deus e eterno Pai que está no céu, Senhor dos céus, Senhor da terra, nós queremos te dar graças, ó Deus, por mais esse santo privilégio que temos de, estando em tua casa, como família, como povo, resgatado, podemos dedicar o nosso tempo, o nosso coração, a nossa atenção para a glória do teu nome, para a graça bendita do Senhor, para a adoração ao nosso Deus. E de modo muito especial, ó Deus, nesta manhã, começaremos esse dia de descanso no Senhor, aprendendo da tua palavra, a qual ouviremos através do teu servo. Suplicamos, ó Deus, que pelo teu Espírito Santo, a instrumentalidade do teu servo seja abençoada para nos abençoar, para nos dar ânimo, força, conhecimento, cada vez mais apego à tua verdade, cada vez mais vigor espiritual, e ajuda-nos, ó Deus, a compreender a tua verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a internalizá-la e exteriorizá-la, colocando em nosso coração e saindo para a nossa prática. Muito obrigado, Deus, esteja abençoando o nosso irmão Luan, fortalecendo dia após dia a senda que o Senhor escolheu para ele, que em tudo, Senhor Deus, ele continue sendo um servo dedicado ao Senhor, apegado à tua verdade, apegado à vida contigo, acima de tudo, ó Deus, sempre, sempre, sempre um servo para agir no teu reino. É isso que nós pedimos, é isso que nós suplicamos em nome de Jesus.
Amém. Amém. Meus irmãos, vamos tentar entender um pouco do contexto, né, em que a carta foi escrita. Quando o Senhor ressuscitou, o Senhor Jesus, ele deu a ordem para que os discípulos ficassem em Jerusalém, né? E ele deu a ordem para que eles não saíssem dali até que eles fossem revestidos de poder, né? O Senhor ascendeu aos céus, os discípulos permaneceram em Jerusalém em obediência, e até que chegou o momento onde se cumpriu a promessa do Senhor, que foi o dia de Pentecostes. Os discípulos foram capacitados a testemunhar a respeito do Senhor Jesus, de que ele havia ressuscitado, e a partir de então começou-se a propagação do Evangelho, por meio da pregação das boas novas, por meio dos apóstolos. Quando a gente chega mais ou menos ali no capítulo 7 de Atos, nós encontramos a figura de Estevão, né, que também na pregação do Evangelho, é uma exposição que ele faz desde o Antigo Testamento, eu acredito que uma das maiores no Novo Testamento, que ela perpassa 52 versículos, né? E naquele momento, a partir daquela pregação de Estevão, instaura-se a perseguição dos cristãos, né? Com a morte de Estevão, Estevão é morto a pedradas, e naquele momento aparece uma figura essencial do nosso estudo de hoje, que é o apóstolo Paulo, né? Ali ele aparece como Saulo, no versículo 1 do capítulo 8, né, de Atos, e ali a Escritura Sagrada ela nos mostra que Saulo ele consentia, né, na morte de Estevão, ele concordava na morte, e concordava com aquilo que estava acontecendo. A partir de então, dessa perseguição, os apóstolos foram dispersos, os cristãos passaram a viver escondidos, sempre cultuando ao Senhor, e até que um desses perseguidores da igreja, que era Saulo, ali no capítulo 9 de Atos, o Senhor converte Saulo, né? Saulo, a partir de então, passa a se denominar Paulo, né? Que significa o menor, o pequeno, e a partir de então, Paulo ele vai começar a ser ensinado, né? A princípio, os apóstolos não acreditaram, né, na conversão do apóstolo Paulo. Então Barnabé pega ele, passa a ensiná-lo, passa a instruí-lo, e depois de um determinado tempo, Paulo começa a fazer suas viagens missionárias, né? A primeira que ele faz sendo auxiliar de Barnabé. Ele vai passando por vários locais pregando o Evangelho, e até que em um determinado momento, ali nessa primeira viagem missionária, Barnabé ele estava com um parente chamado João Marcos, e por alguma razão João Marcos abandona, né, Paulo e Barnabé nesse momento. Paulo e Barnabé continuam a primeira viagem missionária, até que eles terminam ela voltando para a Antioquia da Síria. Quando eles chegam ali, findando essa primeira viagem missionária, acontece que alguns da seita dos fariseus haviam descido e passaram a ensinar que para as pessoas, para que os gentios fossem salvos, eles precisavam circuncidar-se, né? Era algo que estava de acordo com a lei de Moisés, era uma prática judaica, né? E até que acontece uma grande dissensão, uma grande discussão entre eles ali. Então eles decidem uma coisa: não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa questão aqui e vamos levar para os apóstolos e os presbíteros lá de Jerusalém, para nós resolvermos isso. Acontece um grande diálogo entre eles, e após essa tomada de decisão, eles escrevem uma carta que vai ser levada para cada uma das igrejas, explicando aquela determinada situação. A partir de então, Paulo e Barnabé descem, e aí, quando eles descem para poder ensinar as igrejas, os apóstolos e os presbíteros, eles também elegem mais 2 pessoas para poder irem com eles, que é Judas e Silas, né? Eles descem justamente com Paulo e Barnabé. Até que Paulo tem a ideia de passar novamente pelos locais onde ele passou pela primeira viagem missionária, para poder confirmar os irmãos acerca da doutrina e ver como é que eles estavam. Até que
ao Paulo sugerir isso, Barnabé quer mais uma vez levar João Marcos para a viagem. Porém, Paulo diz negativo. Ele abandonou a gente na primeira, como é que ele pode ir nessa? E até que de repente eles se separam, Paulo e Barnabé se separam, e Paulo não quer ir sozinho, pegar Silas com ele, né, e prossegue para a segunda viagem missionária. No final dessa segunda viagem missionária, Paulo, juntamente com Priscila e Áquila, eles chegam até Éfeso. Em algum momento, Paulo estando em Éfeso, um homem por nome Epáfras ouve a pregação do Evangelho, se converte, o Senhor converte ele, e até que Epáfras ele volta para sua terra de Colossos, a qual nos é dito no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 7, que aqueles irmãos foram ensinados por meio de Epáfras, né? Aonde que se encaixa essa situação de Epáfras? É porque justamente na igreja de Colossos havia uma igreja que se reunia ali, uma igreja do Senhor, e nessa igreja havia um senhor de escravos, né? Um homem de negócios. Ele tinha vários escravos, e ele tinha um escravo por nome Onésimo, e esse escravo um dia planejou fugir da casa do seu senhor. E vejamos, irmãos, um escravo não tem renda, o escravo não tem dinheiro, ele não tem um salário. Olha, esse aqui é o seu salário mensal, para que você possa comprar sua comida, para que você possa construir um futuro, para que você possa estudar. Não existia isso para um escravo. Então, possivelmente Onésimo, pensando em como ele poderia ir embora, ele precisava de recursos, e ele precisava ir para bem longe, né? E até que Onésimo, ao que nos parece, ele decide atravessar mares nessa viagem. Então, precisando de recursos, já que ele não tem dinheiro, e quem tem dinheiro é o seu senhor, ele vai precisar, vamos colocar aqui, roubar dinheiro, furtar, né? Pegar algum recurso para poder fazer possível a sua viagem. Ele pega este recurso e foge. De alguma forma ele consegue fugir. Ele vai para tão longe que ele chega a Roma, um local tão longe. Nesse momento, Paulo ele está preso em uma prisão domiciliar, né? E Paulo sempre recomendou aos irmãos que esses irmãos fossem hospitaleiros. E sempre Paulo recomendava que os irmãos fossem aquilo que ele mesmo era, tanto que muitas das vezes ele dizia: sede meus imitadores. Paulo, sendo hospitaleiro, possivelmente em algum momento ali coincidiu de Onésimo chegar até Roma e assim procurar moradia, né? E até que ele encontra Paulo. Paulo tem a oportunidade de expor o Evangelho a Onésimo. Onésimo é convertido ao Evangelho, ao Senhor, ele passa a crer no Senhor Jesus. E até que em algum momento, né, tendo uma conversa entre Onésimo e Paulo, Onésimo expõe a vida dele, diz que ele é um escravo fugitivo, ele diz tudo o que aconteceu, que possivelmente ele pegou uma renda do seu senhor, fugiu, e Paulo chega com ele e diz: Onésimo, isso aqui, irmãos, eu estou falando de uma possibilidade. Onésimo, você precisa voltar a essa terra. Embora você seja um escravo fugitivo, mas você pertence a Filemon, você é escravo dele, você precisa voltar. E Onésimo, naquele tempo, os escravos que fugiam, eles tinham uma pena que chegava a ser passível de morte. E alguém que hospedasse um escravo fugitivo, se ele fosse pego, ele tinha que pagar por cada dia de trabalho, que foi o prejuízo do período em que aquele escravo não estava, né, trabalhando para o seu senhor. Então, Filemon, Onésimo pensando: nossa, mas como é que eu vou voltar, Paulo? Eu posso morrer se eu voltar. E Paulo diz: não, vamos com calma, eu vou escrever uma carta para Filemon. E aí é justamente a carta que nós temos aqui.
E nós podemos perceber, né, após a introdução, né, Paulo ele se apresenta como prisioneiro de Cristo, né, juntamente com o irmão Timóteo, dirigindo-se a Filemon, colaborador de Paulo, né. Possivelmente em algum momento Filemon ele também cooperou com o trabalho de Paulo, né. Nós iremos perceber aqui que Paulo ele tinha um determinado contato com Filemon, tanto que ele vai dizer para Filemon: você me deve a sua própria vida, você me deve a ti mesmo, né? Então, ele após a saudação, Paulo ele vai trabalhar a ideia do amor de uma forma muito intensa, como nós iremos ver aqui. No versículo 4, ele diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tem para com o Senhor Jesus e todos os santos. Meus irmãos, a argumentação que Paulo ele vai trabalhar para poder interceder em prol de Onésimo é sempre embasado no amor, é sempre tendo como parâmetro da sua justificativa, como argumento, o amor. E aqui, quando nós vemos em que linha o apóstolo Paulo está tentando trabalhar, nós conseguimos ver que ele está trabalhando em termos, primeiramente, de amor ao próximo. Ele está falando que ele se sente feliz por conta do amor que Filemon tinha para com os irmãos dele. Primeiramente, nós vamos trabalhar a respeito desse amor. Nós sabemos que isso foi um ensino primordial do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele chegou a dizer que em certo capítulo, né, no 22 de Mateus, um homem chega com o Senhor Jesus e pergunta: mestre, qual que é o maior mandamento? E ele diz que é amar a Deus sobre todas as coisas, e que o segundo maior era amar o próximo como a si mesmo. E ele disse que a lei e os profetas dependiam de tudo isso. Dependia do quê? Desses dois mandamentos. E qual que é o verbo que nós encontramos nesses dois mandamentos? Amar. O maior deles é amar a Deus, e o segundo é amar ao próximo. O Senhor tem nos chamado a cada dia, meus irmãos, a amar o nosso próximo, e nos parece que esse segundo mandamento, o amar ao nosso próximo como a nós mesmos, ele parece que é como uma espécie de alfinetada em nós. Por quê? Porque muitas das vezes, e na maioria das vezes, nós amamos somente a nós mesmos. Nós queremos saber somente de nós mesmos. A justificativa é sempre para nós sermos justificados, para nós sermos inocentes na história. Não foi eu, foi ele. Nós encontramos isso desde a antiguidade. Em Gênesis 3,15, o homem peca e o Senhor sempre ali falando com Adão e Eva, e um jogando a culpa um para cima do outro. Desde a antiguidade, meus irmãos, sempre tem sido trabalhado a ideia do amor, dizendo que nós devemos amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas nós devemos também perceber que essa didática trabalhada nesse mandamento é como se fosse uma alfinetada em nós, porque nós devemos amar o nosso próximo, e infelizmente ou felizmente o parâmetro que é usado para nós amarmos o nosso próximo é a nós mesmos, porque nós somos egoístas, nós pensamos somente em nós mesmos. Então, primeiramente, Paulo ele vem trabalhando essa ideia e dizendo: Filemon, você cumpre este mandamento, você ama o seu próximo como a si mesmo, você tem feito isso e você tem reanimado o coração dos santos. Ele vai dizer no versículo 7: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos, os teus irmãos, os teus próximos, tem sido reanimado por teu intermédio. Vejam, até então, ele não tocou no nome de Onésimo aqui, né? Ele está falando apenas daqueles irmãos aos quais ele tem dia a dia ali vivido uma vida de comunhão na igreja, congraçando com eles,
Porém, Paulo vai chegar no momento onde ele vai tocar no ponto principal, porque nos parece que Filemon, veja, é um escravo fugitivo, e até então, Filemon ele não tinha o conhecimento de que Onésimo havia chegado ao conhecimento do Evangelho, de que ele havia sido convertido pelo Senhor. Então, até então, nós podemos ver que o pensamento de Filemon era de que realmente Onésimo ele deveria ser punido pelo que ele fez. Então, Paulo ele vai começar a trabalhar essa ideia, e aí, quando ele chega no versículo 8, que é quando ele vai tocar no nome de Onésimo, ele vai dizer assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Aqui existe uma sentença bem interessante, que, vejamos, Paulo era apóstolo e ele tinha o direito, aqui ele diz que ele tinha essa plena liberdade de ordenar Filemon, mas ordenar o quê? Qualquer coisa? Não, ordenar aquilo que convém, ordenar aquilo que está de acordo com os mandamentos bíblicos, com a vida de piedade. Vejamos, sempre que é feita uma cerimônia de profissão de fé na nossa igreja, nós professamos uma fidelidade à nossa igreja, à autoridade que se encontra na igreja presbiteriana, a qual nós estamos fazendo uma aliança. Nós estamos fazendo um compromisso de ser fiel a ela, enquanto, isso é frisado sempre, enquanto essas autoridades estiverem sendo fiéis à Sagrada Escritura. E isso deve ser um parâmetro primordial que nós devemos encontrar no nosso coração, que nós devemos obedecer. Louvado seja Deus pela nossa igreja, porque mediante tantas coisas que têm acontecido, meus irmãos, por aí afora, onde pessoas têm sido pressionadas a fazer votos de dar dinheiro, muitas das vezes em ofertas que elas chegam a ser, por exemplo, 5 mil reais, 10 mil reais, absurdos como esses, que jamais devem ser obedecidos. Então, quando Paulo, a mesma ênfase que Paulo faz aqui, de que ele tinha plena liberdade para ordenar Filemon, é justamente a ideia de que nós tentamos trabalhar também na confissão de fé. Nós devemos sempre prestar fidelidade aos nossos líderes, porque são homens que, eu não quero ser literal, mas quero colocar entre aspas, homens que têm dado a vida por nós, homens que têm, eu sei que muitas das vezes pastores, presbíteros e diáconos, por não gostarem desse argumento, para não envaidecê-los, mas de fato são homens que têm dado a vida por nós, são homens que têm cooperado dia após dia para que nós venhamos a ser instruídos acerca do Evangelho, para que nós venhamos a ser lembrados do nosso pecado, e por isso nós devemos um compromisso com eles, de prestar honraria, de mantê-los, porque eles têm vivido em prol disso. Então, é justamente essa ideia que tem sido colocada aqui, que nós devemos prestar fidelidade aos nossos líderes, nós devemos prestar atenção, nós devemos dar valor nisso. E vejamos, quando ele diz que ele tem essa plena liberdade, porque ele tem esse direito, justamente por ele ser apóstolo e por ele ter sido eleito por Deus para liderar a igreja, ele diz no verso 9: eu prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Eu não prefiro solicitar em nome da autoridade que eu tenho sobre você, mas eu te solicito em nome do amor, meu irmão. Solicitar, sendo que eu sou o Paulo, o velho agora, até prisioneiro de Cristo Jesus, solicitar o quê? Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele começa a falar a respeito da história de Onésimo agora, né? Que ele diz: olha, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Por quê? Porque todo irmão em Cristo que foi gerado, seja em todo e qualquer lugar, se ele de fato foi convertido pelo Senhor, ele é útil, ele sempre é útil em todo lugar. Foi dito aqui que quando Paulo estava ali na primeira viagem missionária dele, que João Marcos ele abandonou, né, a primeira viagem missionária,
E quando foi para eles partirem para a segunda, o apóstolo Paulo chegou a dizer que ele não queria que João Marcos fosse. Ele não queria que João Marcos fosse para a segunda viagem missionária, porém, como Paulo disse que Onésimo ele era útil tanto para Filemon quanto para Paulo, ou seja, todo aquele que é de fato convertido é útil para o reino de Deus. Justamente com essa argumentação também, Paulo escrevendo para Timóteo, ele vai dizer: olha, traz João Marcos porque ele me é útil. Ele vai dizer isso depois: traz-me João Marcos, aquele mesmo que ele havia dito que ele não queria. Mas ele é útil, por quê? Porque, meus irmãos, todo e qualquer cristão que está sentado no banco de uma igreja, que foi convertido pelo Senhor, ele é útil para a obra de Deus. Todos nós temos uma utilidade. Não diga que você não tem utilidade para a obra de Deus, porque você tem. Não é mensagem de autoajuda. Existe um talento que você tem, seja ele qual for, que você pode cooperar para a obra de Deus. Você encontrará isso na Escritura. Vejamos, Paulo ele dá essa argumentação de que Onésimo agora ele é atualmente útil tanto para Paulo quanto para Filemon, haja vista que Filemon reúne uma igreja em sua casa, e agora muito mais do que escravo, Onésimo vai poder servir como irmão em Cristo. Como? Quem sabe como um presbítero, quem sabe como um diácono. Mas se ele agora é convertido, se ele foi convertido pelo Senhor, então ele é útil para a igreja, não somente como escravo, mas como um irmão em Cristo que vai ajudar em prol da obra do reino de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. É muito interessante nós prestarmos atenção nisso que foi dito por Paulo, para que nós não venhamos cair naquela ideia de que existe a coincidência, o acaso, aquela ideia do: nossa, por que será que isso está acontecendo comigo? O próprio planejar de Onésimo, veja, nós não iremos justificar o mal de Onésimo em ter tentado fugir do senhorio de Filemon, mas aquilo cooperou para que ele chegasse. Aquilo era um propósito de Deus. Deus é soberano e aquilo cooperou para os planos de Deus. Por quê? Porque agora existe mais um que pode cooperar para a obra do Senhor. Então vejamos: pois acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no espírito, quer seja como irmão em Cristo, e quer seja como escravo, quer seja como um simples conhecido. Para qual lado você olhar, Filemon, Onésimo é de fato útil para você. Aí Paulo chega no verso 17, ele vai dizer assim: se portanto me consideras companheiro, recebe, como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Irmãos, é muito interessante nós vermos isso aqui. Geralmente Paulo, nós conseguimos ver isso na carta de Romanos, no final dela, Paulo está ditando a carta e tem um escriba, né, escrevendo. Eu não consigo lembrar o nome. Tércio, obrigado. Tércio está escrevendo a carta, mas veja, Paulo aqui ele diz: eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei esta dívida. E aqui possivelmente Paulo está citando o recurso
que Onésimo precisou para poder fazer a sua viagem, né? E ele diz: olha, eu vou te pagar, e ele frisa: para não te alegar, Filemão, tu me deves até a ti mesmo, a tua própria vida. É muito interessante quando Paulo diz que é para Filemão, que se ele deve alguma coisa, para ele pegar essa dívida e colocar na conta de Paulo. Meus irmãos, isso aqui é um paralelo explícito do que Cristo fez por nós. E aqui, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela vai convergir em Cristo, ela vai convergir para o Evangelho. Profecias foram dadas ano após ano e foram escritas na Sagrada Escritura para que judeus e todo aquele que irá professar a fé no Senhor, para que ele possa perceber que de fato Cristo era o Messias. E aqui eu acho imprescindível nós passarmos pelos aspectos soteriológicos calvinistas que nós professamos por meio da teologia reformada. É imprescindível nós passarmos por isso, e é algo que deve ser repetido por todos os dias a nós, porque nosso irmão Martinho Lutero dizia que nós devemos lembrar do Evangelho todos os dias. Por quê? Porque todos os dias nós esquecemos dele. Essa ideia que Paulo vai colocar aqui, de que a dívida de Onésimo era para ser colocada na conta de Paulo e que ele ia pagar, é uma alusão do que Cristo fez com nós, né? E eu acredito piamente que esse paralelo que ele faz, dizendo que era para a dívida ser colocada na conta dele, existe uma argumentação com uma afinidade muito grande com o que Paulo vai dizer, que eu te solicito em nome do amor. Ele não necessariamente ele cita do meu amor para contigo, ou do amor para que tu tem com todos os santos, mas do amor como uma forma geral. O João, ele vai dizer que Deus é amor. Paulo em Romanos vai dizer que nós não devemos dever coisa nenhuma para ninguém, exceto o amor. Meus irmãos, se Paulo diz que ele está fazendo essa solicitação em nome do amor, então vejamos, a Escritura vai dizer que Deus é amor, né? Muitas das vezes, por conta de uma influência que o movimento pentecostal tem feito por aí afora, nós tendemos a pensar que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e o Deus do Novo Testamento é um Deus bom, um que age pela graça. No Antigo Testamento ele matava muita gente pela obediência, e no Novo Testamento é simplesmente pela graça. Bom, isso é falta de leitura bíblica, porque nós precisamos... Filipe, perto do Senhor partir, Filipe diz assim: Senhor, antes de tu ir, por favor, mostra-nos o Pai. E Filipe, o Senhor diz para Filipe: Filipe, tu está comigo todo esse tempo e tu não viu o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E todos os ensinos do Senhor a respeito do amor, toda essa bondade que Ele tem, é uma representação do Pai. Essa imagem de que Deus é um Deus extremamente mau, e de que Ele está condenando o pecado de todo mundo, toda hora, ela tem que ser apagada na nossa mente, dos que somos eleitos. Por quê? Porque essa dívida foi paga por nós. Tem um puritano que ele chega a fazer uma citação, eu achei um tanto interessante, que ele diz que todo aquele que está em Cristo repousa em um amor perfeito, mas todo aquele que não está em Cristo repousa em um ódio perfeito. Vamos passar pelos nossos pontos que nós professamos de uma forma calvinista, como dia após dia nós acreditamos. Gênesis 3,15, o homem cai em pecado, né? Ele desobedece a Deus, ele come de um fruto que dava conhecimento do bem e do mal. Por conta disso, o homem se torna mau, ao ponto em que Gênesis 8:21 vai dizer que o contexto era que Deus havia derramado o dilúvio para definitivamente exterminar
o povo iníquo que vivia ali, e ele vai dizer em Gênesis 8:21 que ele não mais voltaria a amaldiçoar a terra, porque o homem era mau desde a sua mocidade, o seu desígnio era mau. Eu não quero passar uma interpretação errada do primeiro ponto soteriológico que nós acreditamos que é a depravação total, em pensar que o homem tem uma espécie de inclinação a ser tão mal quanto ele pode ser. Não é isso. A ideia é que todas as faculdades do nosso ser, todas as faculdades dentro de nós, elas foram corrompidas pelo pecado, ao ponto de que o nosso coração ele é inclinado para fazer o mal. Ele é inclinado. Vejamos, se todos os seres humanos fossem colocados em uma pista, e no final dessa pista existem dois caminhos que vão dividir elas, certo? E em um lado da pista existe a porta larga, e do outro lado a porta estreita. A porta larga que conduz para a perdição e a porta estreita que conduz para a vida eterna. Se todo ser humano, tendo sido corrompido pelo pecado, ele caminhar pelo seu próprio coração, pelas suas próprias intuições, em qual das portas ele vai entrar? Pela própria vontade dele. Na porta larga. Não há outra argumentação, não há o que duvidar disso. O ser humano ele tem caminhado para lá. Ele tem caminhado para a perdição. É por isso que em todo esse montante de seres humanos pecadores, o Senhor, ele simplesmente, por amor do seu nome, pela sua misericórdia, ele decide pegar alguns e ele separa para mostrar a sua graça para eles. E fica aquela pergunta: Deus se tornou culpado por conta destes outros que não foram escolhidos, que pelo seu próprio coração caminham para a perdição, rejeitando a Deus dia após dia? Deus se torna culpado pela morte deles? Não, são pessoas que têm caminhado pela intuição do seu próprio coração. Eles se deleitam na iniquidade. Dia após dia, a iniquidade do mundo cresce, e eles fazem isso porque eles gostam, porque o deleite do mundo é o pecado. Por conta disso, Deus elege alguns para a salvação, e sem motivo nenhum, ele simplesmente, o que ele faz? No momento em que Adão e Eva pecam, em Gênesis 3,15, o Senhor diz para Eva: a tua descendência, o teu descendente, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Aqui nós encontramos a primeira profecia messiânica a respeito de Cristo. Mas vejamos, se fosse dito somente isso, somente que o descendente dela ia esmagar a cabeça da serpente, e um povo escolhido de Deus tivesse que reconhecer quem era esse descendente, como era que eles iam saber quem era? Era necessário que o Senhor desse características a respeito deste prometido. Sempre que eu vou dar aula para as crianças, eu acredito que fica de uma forma bem didática expor da seguinte forma. Eu brincava com o João, eu estou aqui em casa e eu estou mandando o Pedro ir para tua casa, tá? Tá, perfeito, pode mandar ele. Ele vai estar lá na parada te esperando, vai lá buscar ele. E eu desligo o telefone. Fica a pergunta: ele vai saber quem é o Pedro? Claro que não. Não foi dado nenhum detalhe acerca dele. Agora, se eu dissesse: olha, ele está de bermuda azul, ele está de camisa branca, ele está com chapéu, está escrito assim, assim, assim. Veja, essas características que foram dadas acerca desse Pedro, na ilustração que eu dei para eles, é basicamente o que a Escritura faz para nós. O que ela faz? Foi prometido o Messias, e Deus vem dando, perpassando pelos livros, características de como seria o Messias, para que quando ele viesse, ele fosse reconhecido. Salmo 22, o Davi, ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo disse isso na cruz. Era uma das inúmeras características que nós temos a respeito do Messias na Escritura Sagrada. Então veja, a Escritura Sagrada ela tem esse fim, e vejamos, o Senhor, ele faz esse plano para poder redimir estes acerca deste que ele separou para a salvação. Eu irei voltar para Filemão ainda, irmãos. Vejamos, ele separa estes para a salvação, só que existe um grande problema aqui.
aqui. Qual que é o problema? Qual que é a pena para um assassino hoje? Qual que é, pastor? Não. A pena para uma pessoa que comete um homicídio hoje e ela vai para um tribunal, ela tem que passar quanto tempo presa para ser perdoada? Tudo que ela fez e ser ressocializada? 6 anos? Pois é. Nós concordamos que existe uma pena, certo? Para poder a pessoa receber o seu perdão e ser ressocializada. O grande problema é que com relação ao tribunal divino, a Bíblia diz que a pena é a morte. Para quê? Para o pecado. Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, e é uma morte eterna. E eu acredito que todo ser humano que está aqui nessa igreja reconhece que é pecador. E que por conta disso, eu ainda não terminei a história, mas até aqui na história está todo mundo condenado. Existe um problema terrível que está todo mundo condenado. Aí vejamos, já que a pena ela é eterna e é uma pena de morte, então está todo mundo condenado. Aí vamos tentar arranjar um jeito de justificar o homem agora. Vamos trabalhar com pelo menos 2 formas de justificativa. A primeira delas, vamos tentar trabalhar essa ideia. Vamos dizer que o pastor Edinaldo está no tribunal e ele está condenado. E o irmão Sérgio, que é o pai dele, né, ele está condenado, ele é pecador. O salário do pecado é a morte. Ele está condenado por toda a eternidade. E o Senhor bateu o martelo e disse que está condenado. De repente o irmão Sérgio vem ao lado dele e diz: Senhor, eu quero pagar pelo pecado do meu filho para que ele seja salvo. Como é que é seu nome? Sérgio. Aí, de repente se abre. Mas seu Sérgio, o senhor também está devendo. O senhor também é pecador. Fique do lado do Edinaldo, porque você também vai ser condenado. É por isso que o ser humano não pode pagar pelo pecado do próprio ser humano. É por isso que a Igreja Católica cometeu um pecado horrível de atribuir a Maria essa própria intercessão ao Senhor, porque Maria também não pode pagar pelo pecado de ninguém, ela é um ser humano. Agora, imaginemos que o irmão Sérgio não tem êxito em resolver pagar pela dívida do pastor Edinaldo, e o pastor Edinaldo disse assim: não, eu vou pagar pelo meu próprio pecado, Senhor, pode me lançar no inferno para que eu seja perdoado, então eu volte para ser ressocializado. O problema disso é que a penalidade é eterna. Ou seja, se ele te lançar para você pagar pelo seu próprio pecado, você nunca mais vai voltar, você vai passar a eternidade, os séculos dos séculos no inferno. É por isso que entre o réu e o juiz, entre o ser humano e o Senhor, não existe formas de um homem se justificar. Se a salvação não consegue partir do réu, ela tem que partir do juiz. Então, somente Deus pode ser o autor da salvação do homem. Somente Deus. E o que ele faz? Ele bola um plano, ele promete o pagamento por essa dívida. E o que ele faz? Ele dá uma das ilustrações mais esplêndidas do livro de Gênesis. Qual? O Senhor chama Abraão e ele diz: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. E ele chama Abraão, para Abraão ir para o monte, para que Abraão pegasse Isaac e sacrificasse. E quando ele chama Abraão, ele diz: Abraão, eu quero que tu pegue o teu filho, o teu único filho a quem amas. Abraão pega o seu filho, leva para um monte, Moriá, para sacrificá-lo. Aí, quando ele vai dar-lhe a apunhalada no coração de Isaac, o anjo brada: Abraão, não faças mal ao menino. Agora eu sei que tu tens, Senhor. Se nós contarmos essa história sem dar nomes às pessoas, nós iremos contar uma história em que um pai pegou o seu filho, o seu único filho, o seu filho unigênito, isso nos remete a outro texto, o seu filho unigênito, para sacrificar em um monte. Aonde foi que isso aconteceu na Sagrada Escritura? Deus Pai pegou o seu filho, o seu único filho a quem amava, o unigênito, e foi sacrificá-lo no monte. Qual? O Gólgota. A diferença é que lá em Abraão teve uma pausa. Aí todo mundo pensa: que história massa, nossa, que obediência de Abraão. Não era o final da história, era só uma pausa, porque isso ia se cumprir literalmente no monte do Calvário.
do Gólgota. Então, Deus tendo feito essa promessa, Ele simplesmente pega estes, aos quais Ele prometeu uma salvação, aos quais Ele elegeu para a salvação, e Ele mesmo pega o seu próprio Filho e sacrifica em prol desses, para que eles possam ter a vida eterna. Eu sempre ouvi muito esse verbo, Deus sacrificou o seu Filho em prol de nós, mas assim, por conta de eu viver antigamente em meio do povo evangélico, parece que essa palavra ela meio que perde a força de tanto que o povo repete. Até que teve um dia em que eu ouvi numa pregação, o pregador disse: Deus matou Jesus. E uma vez eu pregando numa igreja quadrangular, eu me atrevi a dizer isso: Deus matou Jesus. E uma senhora: irmão, ele sacrificou Jesus, ele não matou. E eu olhei assim: irmãos, Deus matou Jesus em prol de cada um de nós. Vejamos, a ira que deveria ser despejada em cada um de nós, ela foi despejada em Cristo, mas a tal ponto em que Cristo, o próprio Filho de Deus, disse: Pai, por que me desamparaste? Ele foi feito pecado por nós. Meus irmãos, voltando para a epístola que Paulo escreve para Filemon, e tentando fazer uma ligação entre esse jogo de palavras em que Paulo diz: olha, eu te solicito em nome do amor. Parece que a dívida de Onésimo ela perde o seu valor. Por quê? É como se Paulo estivesse dizendo: Filemon, eu te peço em nome desse amor que você tem pelo seu próximo, eu peço em nome de todo esse conforto que você tem dado para eles, os reanimando, mas eu te peço acima de tudo, que em prol desse amor exemplar de Deus, eu te peço em nome do amor, de tudo isso, da eleição, de tudo que Deus fez, eu te peço, perdoe Onésimo. Veja, até perde o valor, meus irmãos, até perde o valor a dívida de Onésimo nesse momento. E se isso fosse aplicado a nós, não sabendo o problema de cada um, é como se Paulo estivesse dizendo: irmãos, eu tenho a liberdade para te ordenar, mas eu te peço, em nome de tudo isso que aconteceu, de todo esse evangelho esplêndido, perdoe aquele irmão que xingou você, perdoe a sua esposa que um dia fez alguma coisa para você, perdoe o seu marido que um dia também fez alguma coisa para você. Vejamos, Deus, Ele tinha todas as razões para nos enviar para o inferno e nos condenar, mas Ele decidiu, sem motivo nenhum, de uma forma incondicional, dar o seu Filho em prol de cada um de nós, para que nós viéssemos a ter vida eterna um dia, para que nós viéssemos a estar unidos, clamando domingo após domingo aqui, unidos em uma só fé, para entoar louvores a Deus e rendermos graça por esse evangelho maravilhoso. Em Romanos 11 ele vai terminar dizendo, ele traça uma argumentação como se ele estivesse dizendo: quem poderia imaginar toda essa história do evangelho? Em nome disso, ele diz: perdoe Onésimo. Filemon, perdoe Onésimo. E assim, meus irmãos, com base, vejamos, nós somos pecadores, nós erramos, nós somos falhos. Você não tem o direito de simplesmente apontar o dedo para o seu irmão e dizer: você está errado. O direito supremo de dizer isso você não tem, porque você também erra. Então, tenhamos esse amor de Deus como exemplo e tenhamos o perdão primordial pelo nosso próximo. Nós estamos vivendo nos últimos dias onde o amor de muitos esfriará. A Sagrada Escritura nos mostra isso. Em meio a esse tempo tão difícil, que nós venhamos a viver uns pelos outros, que nós venhamos a amar o nosso próximo como a nós mesmos, que nós venhamos a seguir o exemplo de Cristo. Vejamos, ele tinha todos os motivos para andar sorrindo, ele não era pecador, mas Isaías 53 vai dizer que ele foi um homem de dores, e tudo isso não vou dizer assim por nossa causa, mas por causa de Deus, por amor a nós. E ele finda dizendo: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima meu coração.
que possa ser aplicado à nossa vida, assumir. Vamos citar um exemplo bem simples. Um irmão está devendo R$50 para outro irmão, e esse irmão que está devendo, ele não tem dinheiro para pagar esse outro irmão. E se você de repente você está com R$200 na carteira, e você está vendo que os irmãos estão brigando por conta disso, uma aplicação nossa nesse exemplo que foi dado na casa de Filemão, seria como se nós chegássemos e disséssemos: irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu vou assumir essa dívida, eu vou pagar essa dívida, mas por favor, vamos ficar unidos. Nós somos um povo só, nós temos que estar unidos, assumir a dívida, meus irmãos. Nós devemos fazer isso, porque nós temos a maior das motivações, o amor de Deus, de uma forma incondicional. Meus irmãos, que o Senhor possa nos ajudar a cada dia, poder praticar esse amor. Amém? A palavra está com a pastora Isabel. Nós agradecemos a Deus a mensagem do seu servo, a missão desta manhã, agradecendo a sua instrumentalidade e lamentando que a partir da próxima semana nosso irmão estará distante da presença, mas cada vez mais perto em nosso coração, pela grande recordação. Eu pretendo dar 3 contribuições, tanto ao teu estudo quanto ao nosso crescimento aqui, não conflitando de modo nenhum que o irmão trouxe para nós. Não há nenhum conflito bíblico, mas eu creio que Deus não alfineta ninguém. Deus não dá sermão carapuço em ninguém. Oi? Vai pegar minha doença? Fique à vontade. Vai ficar latindo aí, vai espumar a boca. Não vai morder ninguém. Claro, estou abordando uma questão didática, não é? O irmão usou esse termo, muita gente usa, né? Deus nos alfineta, não. Deus, quando diz, irmãos, façam isso, é porque ninguém está fazendo. Ou quando ele diz, não faça isso, é porque está errado. Por exemplo, rapidamente, irmão, o livro do profeta Malaquias, Deus simplesmente está revelando que todo o povo é cínico. Você sabe o que é cinismo? Ele é muito parecido com a hipocrisia. Na verdade, o cinismo é o primo da hipocrisia, certo? O cinismo é aquela sensação de repasse de algo que está perceptível e você está dizendo que não é. Então o povo diz assim, o próprio Deus através do profeta: eu vos tenho amado, e vós dizeis, em que tu temos amado? Aí Deus diz, mas eu estou dizendo que eu amo você, e você está dizendo que eu não amo? Eu sou Deus. E aí Deus foi provar em que momento eles não estavam amando, certo? Vocês são adúlteros, e vocês dizem que temos adulterado. Ele vai dizer isso. Vocês me roubam, e aonde? Em que momento? Diz minha oferta, mas você não contribui para ajudar os outros. Então, uma série de questões que nós devemos lembrar, que quando a Sagrada Escritura diz, faça isso, porque a gente não tem capacidade de fazer errado, somente pela Sagrada Escritura. Quando a Sagrada Escritura diz, não faça isso, é porque vai dar problema. No dia que dela comeres, certamente morrerá. Ah, pastor, Deus abriu concessão. Deus nunca abriu concessão. Ok? Deus nunca abriu concessão. Um segundo ponto, muito interessante na construção da sua, ele mexeu com certeza com a minha sensação como pastor, é olhar esse aspecto que Paulo mostra, que ele vai além de qualquer tipo de sociabilidade, além de qualquer relação política. Poxa, o escravo deu um prejuízo financeiro, emocional ao cidadão. Aí Paulo diz que a conversão de alguém traz benefício e utilidade espiritual. E Paulo vai confrontar. O que é melhor? A utilidade espiritual ou estar plenamente junto com a sociedade e com a política? Se era para a sociedade política, tá bom, Filemão.
Quer cobrar? Eu pago. Quanto é? Algum cristão assume dívida pelo amor do outro? Isso, irmão, trouxe para nós essa realidade. E o terceiro ponto, não é que ficou, mas é que um pastor tinha um ouvido um pouco mais aguçado, né? O final, principalmente. Sabe o que aconteceu no início da segunda viagem missionária, quando Barnabé, que era o homem da exortação, disse: Paulo, vamos dar um apoio, claro, criando possibilidades, não probabilidade, não tem como provar. Paulo, eu vou levar João Marcos conosco. Não. Então, só porque ele vacilou, não interessa, existe disciplina. Tem que existir correção. Não tinha por que ele recuar o caminho. Ah, mas ele é fraco na fé, então não tinha por que ter levado. Lembra que Paulo disse a Timóteo? Nenhum soldado estando em serviço, isto é, está na sentinela, ele vai procurar: ei, olha aquela gatinha ali. Não, se é na sentinela, fica de olho no inimigo. Se não está preparado para isso, não pode ser soldado. Então Paulo revela, no início da segunda viagem missionária, um dos grandes, juntamente com a oração, com a palavra e com a realização dos sacramentos, sinais da verdadeira igreja. Existe correção, sim, feita por nós imperfeitos, porque Deus autorizou. Não exercer disciplina, mas todos nós somos pecadores. Quem é que não peca? O problema é que a disciplina, ela é de fato a espada da justiça. Dois mundos. Quem está exercendo está imediatamente responsabilizado a não errar daquela forma. Paulo diz isso a Filemão. Filemão, te deu um prejuízo, complicado, né? Você pode furar a camisa do irmão, dá um prejuízo terrível no bolso dele, aí vai ver quem é, irmão. Não é? Não faz a vontade de um crente, aí você vai ver o que é, irmão. A terrível cobrança. Eu brincava, acho que o Dan deve lembrar da conversa com o presbítero Luiz, né? Que as decisões acerca do formato de igreja cabe ao conselho, porque é um princípio de liturgia e um princípio de ordem do conselho. Mas porque se for deixar a assembleia, a igreja vai ser igual um circo, né? O circo é todo colorido, cheio de coisa, que é para agradar a todos. E se te deixar, irmão, como deve ser a nossa igreja? Aí vai virar um mosaico, cada vai colocar um ladrilhozinho da sua cor. E não é assim no Evangelho. O cristianismo não é a assembleia, o cristianismo é a palavra. Paulo constrói essa ideia a Filemão, que eu acho que no seu próximo sermão, na sua própria lição sobre isso, faltou um último ponto só. Um último ponto. Eu acho que é o mais, é o que completa, não mais, né? Paulo vai, eu tenho autoridade, porque eu te geri pela fé, você me contribuiu, mas eu respondi, tudo bem? Então eu vou pedir em nome do amor. Pronto, ele desarmou o Filemão. Eu sempre conto a história do que aconteceu na minha época de seminário. Todo mundo é tentado. Não pense que num seminário, vão estudantes aqui para pastores, né? É lugar de anjos e demônios, né? Então tinha um cidadão que, não sei se pela malandragem ou pela dificuldade, ele gostava de pedir para nós, na época era disquete, não existia pendrive de YouTube, porque disquete verbatim. Ele pedia os nossos trabalhos só para ele dar uma olhada no parágrafo dele, nada, Ctrl-C e Ctrl-V. E o professor pegou. Só para vocês terem uma ideia, o apelido desse professor do Antigo Testamento era Tião Malvadeza. E quando ele dizia que ele corrigia nossos trabalhos, de tanta ira da besteira que ele escrevia, dava afta nele. Aí o cidadão fez um plágio justamente do exegese do Antigo Testamento, e que o professor era Tião Malvadeza. Então isso era resolvido na congregação de professores, representantes dos alunos, o professor, todos os professores e mais o diretor e o aluno acusaram. E aí ele provou, né? Levou para o professor. Olha aqui, comparou com um dos outros. Aí o diretor, o aluno que fez isso. O que você tem a dizer sobre isso?
baixou a cabeça. Isto, o representante dos alunos que era da minha turma, reportando para nós, né? Numa pizzaria, todo mundo caindo para gargalhada. Olhou para o professor: meu irmão, me perdoe. O que aquele professor pastor tinha que fazer? Foi isso que o irmão Luan trouxe para nós no início, né? Paulo vai dizendo: olha, o Espírito Santo levando Paulo a isso, né? Primeiro, eu não me esqueço de ti, eu oro por ti. Não é isso que Paulo diz a Filemão? Filemão, eu oro por ti. Paulo não está sendo cínico, não. Ele diz isso em todas as cartas: ora pelas igrejas, ora pelos irmãos. E todo crente vê orar pelos outros, né? Não contra os outros, mas pelos outros. Aí Paulo diz: eu tenho certeza que tu é alguém que ama, que tem fé. Claro, Paulo está fechando o cerco, ele é crente. Crente tem que ter fé, crente tem que amar. Não é isso que Paulo está dizendo? Não é? E aí, tu amas o Senhor Jesus, cumprindo a primeira parte do mandamento, né? Tu amas todos os santos, cumprindo o quê? A segunda parte do mandamento. E aí ele vai dizer: para a comunhão da tua fé se torna eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, os crentes. Para cumprir os irmãos de grande alegria e conforto no teu amor. Portanto, o coração dos santos tem sido bem animado por teu pé. Como honesto não estar incluído nesse aqui? Por isso, construindo, para te ajudar também no ano, que Deus não usou Paulo para alfinetar Filemão. Deus simplesmente disse: Filemão, tem saída. Mas se ainda tu procurar uma saída, Paulo vai te cobrar, dizendo: tu me deves a própria vida, mas esquece essa dívida aqui. Eu pago a dívida de Onésimo. Então, meu irmão Luan, irmão da igreja, o irmão Luan trouxe para nós uma palavra de despedida. Ele está viajando sexta-feira aqui para Brasília, mas ele trouxe uma palavra de talvez que estava voltando para nós. Qual é a nossa dívida de uns para com os outros? Paulo disse: a ninguém fiqueis devendo, pague tudo. Aí a tradução ficou meio truncada: exceto, é uma exceção do amor, devo amor. Não, Paulo não estava dizendo exceto, uma exceção. Sobretudo, Paulo falou: não deva a ninguém, principalmente no amor que Cristo nos amou. Não pague essa dívida. Nós somos devedores. Paulo diz: não acaba, mas a realidade espiritual, custamos amar. Imaginemos aquele propósito de Cristo, né? Ame o seu inimigo, ore por quem nos persegue. E aos irmãos, qual o sentimento? Somos escravos de Cristo? Somos. Somos senhores de nós mesmos? Senhores da nossa escravidão. Nós nos escravizamos no mundanismo. Cristo se tornou Senhor e libertador. Então, a palavra do nosso irmão Luan, tão atualíssima, tem que ser tão atuante na nossa vida, que isso vai, com certeza, deixar saudade para nós. E lamentamos, esperamos que, como Paulo disse, né, o que aconteceu com Onésimo estava no propósito de Deus. Ele foi retirado, ele foi afastado de Filemão com um propósito: que Filemão recebesse não mais como escravo,